Conteúdo que faz a diferença. Seu Direito. E 12 de outubro, como eu já falei, não só aniversário da UniFM, como também Dia das Crianças. Estamos nos aproximando no dia 12 de outubro, agora sexta-feira, e nada mais importante do que falar então dos direitos da criança, hoje no quadro Seu Direito. Quem conversa conosco não só é bacharel em Direito e pedagoga, como também especialista em Planejamento e Administração Pública e também especialista em Direito Educacional, professora doutora Ângela Mendonça. Seja muito bem-vinda, professora. Olá, Patrícia, como vai? Muito feliz em estar aqui. É um presente para as crianças poder debater o Estatuto da Criança num momento como esse. Maravilha, então, bom, que além de tudo também é professora, né, como a professora mesma falou, se for para falar todas as funções também e cargos aqui, a gente fica horas falando. E primeiramente vamos falar aqui no Brasil, né, segundo a legislação brasileira, toda criança é amparada por um conjunto de direitos fundamentais. Quais que são essas garantias, para a gente já começar aqui, quais que são estes amparos das crianças? Certo, é importante dizer que a Constituição Federal fez 30 anos esse ano, né? E o Estatuto da Criança fez 28. E o Estatuto vem justamente para dizer à sociedade brasileira que criança também é gente, né? E nos termos técnicos da lei, é sujeito de direitos. Então, o que nós temos é o reconhecimento jurídico, doutrinário, né, e legal, de que todos os direitos fundamentais de todas as outras pessoas humanas no Brasil se estendem também à criança e ao adolescente, com duas questões bem especiais. Primeiro, que à criança e ao adolescente se aplica o princípio da prioridade absoluta, né, que está no texto constitucional, no artigo 227 e também no artigo 4º do Estatuto. Então, de todas as pessoas humanas, a criança e o adolescente no território brasileiro é prioridade absoluta. E também de que elas devem ser reconhecidas como pessoas em processo de desenvolvimento, né? Na sua condição de crianças. E isso traz aí ao cotidiano da infância uma série de prerrogativas e cuidados que se estendem a todos os adultos. Bom, no Brasil também os direitos das crianças estão amparados por essa lei número 8.069 de 1990, né, completando 28 anos, como a professora falou, também chamada de Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem também a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que são propostos em princípios que devem ser respeitados e preconizados. Qual que é o peso desta Declaração Universal, professora? Então, nós tivemos, assim, uma oportunidade histórica importante, né? Porque no processo de construção do Estatuto, nós absorvemos toda essa discussão que se dava no plano internacional. Então, grande parte do texto do Estatuto, ele é cópia ou se deu, né, à luz desta pesquisa de normativas da Convenção e da Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente e outras declarações e documentos internacionais. E a lei, Patrícia, ela deve sempre ser analisada nessa perspectiva sistêmica, não é? A aplicação da lei ao caso concreto. Então, as normativas internacionais das quais o Brasil é signatário, elas implicam na apreciação do caso concreto e são, sim, parte desse rol interpretativo e de estudos, né, da legislação e de aplicação da lei no caso da vida cotidiana das crianças. Também é importante a gente perceber que a lei tecnicamente é importante e ela é produzida dentro de determinados contextos históricos e conjunturas. Nós tivemos, por exemplo, há pouco tempo, a aplicação, toda uma discussão acerca do marco legal da primeira infância. Veja, nós tivemos que reafirmar no texto do Estatuto da Criança, a partir do marco legal da primeira infância, que crianças de até 6 anos têm o direito ao brincar e que o brincar é parte da estruturação do desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. Então, isso recoloca essa primeira fase, essa primeira infância, como a prioridade das prioridades no desenvolvimento e no cuidado das crianças. Adaptar alguns conhecimentos também a conceitos, né? Lembrando que alguns séculos atrás, nem a infância praticamente não existia, eram pequenos adultos. Depois da Revolução Francesa, praticamente começou a se reforçar isso. E a professora até estava comentando um pouquinho antes do primeiro estatuto que teve o primeiro reconhecimento aqui no Brasil, que é de 1927, dessa criança. Perfeito. Como que ele vem se adaptando, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, né, enquadrando adolescente, ele engloba um público até os 18 anos, essa proteção, não é mesmo, Perfeito. professora?
Então, de 1500, né, que é o marco aí de colonização, até 1927, nós não tínhamos uma legislação específica para o segmento infância. Em 1927, com o primeiro Código dos Menores, o Código Melo Matos, que nós temos então a infância, né, sendo reconhecida como um tempo político, econômico importante. E naquela época a lei se chamava Código dos Menores. Quem eram os menores? Eram apenas as crianças abandonadas ou delinquentes. Se não fosse abandonado nem delinquente, essa lei não se aplicava. E essa é uma das grandes diferenças do Estatuto da Criança para essas legislações antigas, para o Código de Menores de 27 e de 79. O Estatuto é uma lei que se aplica a todas as crianças, independente da origem, da classe social, das questões culturais. É uma legislação que se estende como garantista, né, desde o momento em que está sendo ali gerada a criança até o dia, né, em que completa 18 anos. Excepcionalmente, em alguns casos, né, do cumprimento de medida socioeducativa ou de processos de adoção, se estende até os 21. E reforçando, garantindo, melhor ainda dizendo, a autoridade dos pais, mas impondo limites também a algumas questões, né? Perfeito. Esse é um dos grandes mitos, assim, nesses 28 anos de estatuto eu tenho reforçado muito isso. O senso comum normalmente diz o quê? Puxa vida, depois que essa lei passou a vigorar, depois do Estatuto da Criança, eu não posso mais educar. Eu não posso pôr limites nos meus filhos. A lei tirou a autoridade dos pais. E justamente ao estudar o texto jurídico, é outra percepção que se tem. A lei obriga o dever de guarda, sustento e educação dos filhos. E o Estatuto da Criança, analisado, né, estudado junto com o Código Civil Brasileiro, onde lá está estabelecida a prerrogativa do poder familiar, dos deveres dos pais, né, dos genitores, nós temos a previsão de que aos pais incumbe aí nessa relação com os filhos, exigir dos filhos que estes lhes prestem obediência, respeito e os trabalhos próprios de sua idade e condição. Então, o próprio texto do novo Código Civil, que já não é tão novo assim, ele mostra essa autoridade e esse dever de presença dos pais. O que, por óbvio, a lei não autoriza são os abusos, né? Nem de um lado a negligência, né? E nem de outro os abusos nesse poder de correção. Então, o uso de violência, ela não é recomendável em nenhum, né, dos casos, mas a presença com limites e, né, a presença com exemplos, principalmente, é uma grande questão. Eu costumo dizer que a criança e o adolescente têm o direito de ser corrigido, porque só corrige quem se importa, só corrige quem está perto, só corrige quem observa e quem está longe. E quem está longe da criança, quem não se importa com ela, não vai perder seu tempo corrigindo. Isso se aplica aos pais, à família, também aos educadores. Exato. Bom, estou conversando aqui com a professora doutora Ângela Mendonça. Hoje o tema é Direito das Crianças. Lembrando que, se aproximando aí do Dia das Crianças também, vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto aqui em 94,5 FM. Lembrando que você também pode participar, mandando a sua pergunta, se tiver alguma questão aqui no nosso WhatsApp, 9999-0113. Conteúdo que faz a diferença. Seu direito. 12:37, voltamos a conversar aqui no estúdio da UniFM, no quadro Seu Direito, hoje com o tema Direitos da Criança, com a professora doutora Ângela Mendonça. Bom, professora, conforme a gente já fez uma prévia aí antes da música também, conversando sobre os direitos, aliás, os deveres dos pais, né, e da família. Quais que são os deveres do ponto de vista jurídico também? Então, o artigo 22 do Estatuto, ele prevê justamente esse tripé, dever de guarda, sustento e educação. O Estatuto foi um grande avanço, porque ao mesmo tempo que ele estabeleceu os direitos fundamentais de crianças e adolescentes, os deveres da família, ele também impôs ao poder público o desenvolvimento de políticas públicas em quantidade e qualidade suficientes para apoiar as famílias nesse dever de guarda, sustento e educação. E isso é um grande diferencial em relação
relação aos códigos passados, né? Não havia esta previsão. Tanto que nós temos a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Conselho Nacional dos Direitos da Criança no Estatuto. São esses conselhos que dizem a política para a infância, que dizem quais são as prioridades e onde os orçamentos públicos devem ser reforçados e implementados aí nessa perspectiva da prioridade. E falando também em um dos direitos, hoje, Dia da Saúde Mental, também hoje dia 10 de outubro, qual que é o direito, por exemplo, à vida e à saúde da criança? Então, é o primeiro, né, eixo de direitos dentro do Estatuto, é um eixo estruturante, né, a vida e saúde aí com uma condição, né, primeira aí de proteção, e nós temos uma grande questão hoje no campo da infância, que é a necessidade de implementar ações, programas e serviços de apoio à saúde mental das crianças e dos adolescentes. Alguns teóricos falam do emparedamento da infância. Na medida que as crianças pararam de brincar ao ar livre, de interagir com a natureza, de brincar com outras crianças e passam a viver emparedadas dentro dos apartamentos, pararam de socializar também. Pararam de socializar, elas pararam de exercitar vivências que para o campo da saúde mental são estruturantes. E nós vemos então hoje um grande problema da infância medicalizada, nós vemos o problema da infância entristecida, da adolescência deprimida, né? Tantos casos que a gente lamenta, né? De suicídio, de violência autoprovocada, justamente porque as dores emocionais provocadas, né, por essas lacunas no desenvolvimento saudável, elas levam a isso. Muitas vezes as pessoas pensam na saúde como a ausência da doença, mas a saúde, no sentido mais amplo, é justamente permitir esse desenvolvimento integral, permitir essas múltiplas experiências com outras crianças, né, e com a própria natureza, com o brincar. E essa é uma das questões que eu diria hoje é uma das grandes fragilidades, né, das políticas de proteção à criança. De que forma os pais podem ser educados a educar sem usar a violência e de que forma nós podemos criar escolas, cidades, famílias que protegem de maneira a permitir essas múltiplas vivências e aí evitar que o Conselho Tutelar ou o sistema de garantias tenha que agir no âmbito da responsabilização, né, por omissão. Muito bem lembrado, isso, a educação também dos adultos, que é um dos papéis também do direito nesse caso, porque afinal não tem como você ensinar o que você não recebeu, né, dos seus pais. Perfeito, pai, né? O direito preventivo atua justamente nesse campo. Nós não podemos esperar que isso vire um processo judicial, que isso chegue ao Ministério Público, porque vários direitos já foram violados. Então, o campo da educação em direitos, a educação em direitos humanos é um direito que nós temos previsto no ordenamento jurídico brasileiro e que poucos têm noção disso, né? Então, esse espaço dos meios de comunicação, esse compromisso dos veículos de comunicação disseminando uma visão mais correta e adequada do Estatuto é um grande ganho. E, bom, isso em relação a todas as crianças, mas e a lei brasileira, por exemplo, de inclusão, como é que ela conversa com o Estatuto? Certo, nós temos várias legislações que dialogam com o Estatuto, então, no caso concreto, nós precisamos mediar as duas legislações. O Estatuto é uma lei mais antiga, já tem 28 anos, a lei brasileira de inclusão vem mais tarde, mas elas são absolutamente, né, alinhadas no sentido de garantir à criança e o adolescente toda essa prioridade que o Estatuto já previa, né, quando da sua vigência, né, há 28 anos atrás. O que tem de diferencial é que a Lei Brasileira de Inclusão, ela acolhe, ela detalha questões muito específicas das crianças com deficiência e dá prioridade, inclusive, dentro da Lei Brasileira de Inclusão, ela dá prioridade, né, à criança, né, a mulheres, a idosos com deficiência no seu atendimento. E ela esclarece algumas dúvidas, né? Por exemplo, antes da Lei Brasileira de Inclusão, havia a prerrogativa de se cobrar taxas diferenciadas no caso das escolas privadas, para crianças com deficiência
para prover o atendimento especializado. Com a Lei Brasileira de Inclusão, isso ficou previsto como uma proibição, né? Não é possível a cobrança de nenhum tipo de taxa, nem no campo da escola e nem pelos planos de saúde em relação ao atendimento à pessoa com deficiência. Isso foi um grande avanço. Então, essas legislações, elas são garantistas, elas vêm no bojo de um amadurecimento do país nesse sentido, e nós temos, de fato, muito receio que, com as questões políticas aí em debate, essas garantias e esses avanços possam aí recuar no campo histórico, né? Então, é um momento muito importante para a gente ouvir os candidatos e pensar aí nessas garantias para a infância que ambos trazem. E se colocar no papel, no lugar também desses pais, né? Sem dúvida. Com certeza. E agora, falando da criança em geral, o adulto, por exemplo, que identifique maus tratos à criança, de algum vizinho que escute ou que saiba, que tenha conhecimento, a criança ou adolescente, ele pode ou deve fazer algo também? Certo, essa também é uma pergunta muito importante. O artigo 70 do Estatuto, ele fala que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança. Então, a simples ameaça já deve nos mobilizar a agir. E como eu posso agir, Ângela? No campo familiar, falando sobre isso, né? No campo escolar, conversando com a equipe da escola sobre o que vem acontecendo, os comportamentos, atitudes, né? E os próprios sinais de alerta dentro da escola. E no campo da própria sociedade, da comunidade, nós temos vários caminhos para buscar essa intervenção. O próprio Disque 100, que é um Disque nacional, um Disque de Direitos Humanos, onde a pessoa pode fazer, né, a sua denúncia de maneira anônima, sem ser identificada, né, por razões aí de temor, de algum tipo de perseguição, enfim, ou a pessoa não queira se expor mesmo. Então, o Disque 100 é gratuito e faz chegar ao Conselho Tutelar e ao promotor de justiça essa informação. Mas nós temos também, por exemplo, em Curitiba, o 156, que aciona o SAV, o Serviço de Atendimento ao Vitimizado, e que coloca, então, as equipes do CREAS, da Política de Assistência, né, e o próprio Conselho Tutelar em condição de atender, de verificar esta situação, verificar se é uma situação real ou se ou não, né? Nós temos dados aí de pesquisas que mostram que em torno de 10% das denúncias são denúncias vazias, são denúncias falsas, o que é lamentável. Muitas vezes essas denúncias falsas, elas são utilizadas como argumento na prática da alienação parental, elas servem de reforço para reforçar, né, essa conduta inadequada da alienação parental, de desqualificar o outro cônjuge para a criança, e elas acabam mobilizando todo um aparato estatal para algo que não é real, né, e acabam muitas vezes expondo a própria criança a situações desagradáveis. Bom, e quais são as providências aí tomadas diante de uma denúncia, no caso, que é comprovada? Então, nós temos aí como uma alteração recente do Estatuto, a Lei 13.431 de 2017, que entrou em vigor este ano. E esta lei, ela prevê o cuidado com a escuta. Primeira forma de escuta é o relato espontâneo, né? A partir do relato espontâneo que a criança faz, ou para a família, ou para a professora, ou para alguém de sua confiança, esta pessoa é que vai acionar o que nós chamamos de rede de proteção, né? Para os atendimentos de saúde, para os atendimentos sociais e para o próprio Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, então, ouvindo os adultos acerca, né, do que a criança relatou, vai adotar as providências de comunicar à delegacia especializada, à autoridade policial e ao Ministério Público. Em se confirmando, aí as providências dessa escuta protegida também serão adotadas, né? O promotor aí pode solicitar a produção antecipada de provas e o que nós chamamos de escuta qualificada pela rede para o atendimento da criança no âmbito das políticas, e o chamado depoimento especial, que é quando a criança é ouvida por um profissional qualificado, de maneira a não ser novamente vitimizada pela forma equivocada como se pergunta a criança, né? Infelizmente, muitas vezes em audiência, as pessoas que não têm essa sensibilidade, essa preparação, acabam na hora de inquirir a criança, de perguntar à
criança, causando um constrangimento maior. Essa lei 13.431 trouxe isso de novidade. Quem vai dialogar com a criança é um profissional qualificado, vai fazer perguntas abertas. Se a criança não quiser falar, ela não é obrigada a falar. Por outro lado, a lei também prevê que se ela quiser falar ao juízo, ela tem esse direito e o fará também, né, de maneira adequada. Então, nós vivemos um aperfeiçoamento nesses processos, porque antes dessa lei, Patrícia, a criança era ouvida 7, 8, 10, 15 vezes. E cada vez que ela repetia esse relato, ela é como se ela revivesse Sim. todo o processo de abuso novamente. Para um adulto, imagina para uma né? criança. Então, esta lei prevê que as crianças de até 7 anos e todas as vítimas de violência sexual têm esta garantia, essa prerrogativa. Isso vai mudar toda a conduta dos advogados, toda a conduta do Poder Judiciário, do Ministério Público, né, estão sendo implementadas aí no Brasil todo salas de escuta, né, para esse depoimento especial, com câmeras, com ponto de luz, com som, justamente para que a criança não fique naquele ambiente, né, da sala de audiências exposta, muitas vezes até equivocadamente à presença do agressor, né? Sim, muito importante isso. Bom, conversando hoje sobre direitos da criança, conversamos com a professora doutora Ângela Mendonça. Muito obrigada aqui pela sua presença hoje. Tema sempre importante e é sempre muito bom ser relembrado, então, nessa semana aí, antecipando o Dia das Crianças. Nossa, né, pensa numa prof feliz, então, né? Quando eu recebi o convite, Patrícia, fico realmente muito feliz pela amplitude, né, que a rádio tem. Eu sei que é um instrumento muito próximo das pessoas. E esse é um tema necessário, né? Eu, assim, preciso encerrar minha fala dizendo que o maior presente na vida de uma criança é a presença dos pais, é a presença da família, a presença das pessoas que realmente se importam com ela. Então, mais do que presentes, dê presença nesse dia 12. Exato. Então, dia 12, de presença, amor e muito obrigada mais uma vez. Uma ótima tarde, professora. Também, conte comigo. Ok, 12:49. Ficamos agora com mais música, o som de Suricato.